Diga para a pessoa que está perto de você, essa luz precisa brilhar. Coloque ela num lugar bem alto, porque ela precisa brilhar. Ela precisa brilhar. Ela precisa brilhar. Então, recapitulando, se você é a casa de Deus, as pessoas ao olharem para você, elas precisam ver. Depois, e depois, em quinto lugar, a mesa dos pães da proposição. Repita comigo, a mesa dos pães da proposição. Simboliza Cristo como pão da vida. Diga, mesa do pão simboliza Cristo, o pão da vida. Se somos casa de Deus e temos todos esses móveis, esses utensílios dentro dessa casa, o dono da casa escolheu mais um móvel, uma mesa. Dos pães tem vários significados aqui, só nessa mesa. Mas dentre esse significado que eu te falei, o pão da vida, o pão representa comida, alimento. O que é alimento para as nossas almas? Fala, levanta e dá um grito, mano. A palavra. Casa de Deus tem que ter palavra. Casa de Deus tem que ter palavra. Tem que matar fome, querido. Tem que matar fome. Tem que matar a fome dos famintos. Na casa de Deus, se você é a casa de Deus, se eu sou a casa de Deus, eu preciso ter palavra. A todo momento, em qualquer circunstância. Eu fui enquadrado aí esse mês numa pergunta. Eu estava na sala, a Suzana estava fazendo comida na cozinha com uma amiga minha, a Vanessa. Ela foi lá na sala e me fez uma pergunta. Ao fui lá para a cozinha, o que tu perguntou mesmo? Aí ela falou assim: o que é cristão protestante? Eu falei, por quê, Vanessa? Ela, porque meu namorado falou que virou um cristão protestante. Eu falei, sinceramente, eu aprendi isso na escola dominical, mas eu não estou me recordando. Mas olha só, a palavra do Senhor diz acerca de cristão, é aquele que serve a Cristo, que acredita em Deus. E eu comecei a falar, irmão. E fui emendando um assunto, nós fui falando, ela foi olhando assim. Aí de repente ela baixou a cabeça e começou a chorar. Estava com fome. Eu estava com fome, irmão. Estava com as duas fomes, ela foi lá em casa jantar também. Estava com fome, a alma estava com fome, querido. Meu irmão, a casa de Deus, se nós somos casa de Deus, se eu sou, se você, em qualquer lugar, querido, você precisa estar preparado. Se você não souber, depois eu vou estudar para mim, relembrar o que era. Mas se você não souber no momento, meu irmão, você precisa ter comida para dar. Estava com fome, eu não sabia. Mas automaticamente a casa de Deus tem pão. O pão que gera vida. E eu tenho certeza que aquela palavra entrou no coração dela e fez algo diferente ali naquela noite, naquele momento. Então, querido, se você é a casa de Deus, você precisa ter esse pão, precisa ter essa mesa dos pães para alimentar a fome dos famintos. Sabe por quê, querido? Porque se você não tiver, se você fala que é casa de Deus e não tem esse pão, não tem a palavra, eles vão continuar comendo as lavagens que Satanás oferece. Tu pode reparar aí fora, meu irmão, qualquer lavagem que Satanás oferece, eles vão lá e comem. Meu Senhor da glória. É na música, é na moda, é independente
Sabe por quê? Porque muitos que se dizem casa de Deus não têm a mesa de pão. Vem para o culto, escuta, não ouve, escuta a palavra, pula, roda, grita, dá cambalhota, salto mortal, voa. Mas na hora de matar a fome dos famintos, não tem. O alimento necessário. E aí as pessoas continuam comendo lavagem. Continuam comendo lavagem. O Senhor está te chamando, casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: precisa ter palavra. Na casa de Deus precisa ter pão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em sexto lugar, o altar do incenso. Repita comigo: altar do incenso. Altar do incenso. Altar do incenso. Altar do incenso. Representa a intercessão de Cristo na glória. Por quem? Por nós. Amém? Então o altar do incenso representa a intercessão de Cristo na glória. Eu queria te mostrar aqui, ó, se você reparar, aqui eu anotei o sexto, está em caneta azul, e embaixo eu comecei a escrever com caneta preta, né? Não foi porque acabou a tinta, foi porque quando eu cheguei nesse tópico aqui, o Senhor cessou a mensagem. E o pior de tudo, sabe o que Ele falou para mim? Nessa casa aí, Felipe, não tem esse móvel. Aí eu comecei a chorar, né? Chorei, Senhor, me perdoa, Senhor, eu preciso orar, eu preciso orar mais, eu preciso interceder mais pelos meus irmãos. E aí eu comecei a mudar a minha vida na oração. Porque não adianta tu ter 6 se são 7. Não adianta você ter 20 se são 21. E aí depois de alguns meses, uns 6 meses depois, irmão, eu estava sentado no carro, e o caderno fica lá no carro. Eu estava sentado no carro, eu abri para pegar um CD, eu vi o caderno lá, eu parei o carro, encostei, peguei o caderno e comecei a ler, comecei a me alimentar. Aí quando chegou nesse sexto aqui, eu falei: Senhor, eu estou orando agora, Senhor, estou intercedendo. Esse móvel já está dentro da casa, está limpinho, o Senhor limpou, está limpinho, está tinindo. E aí o Senhor começou a falar. Aí eu peguei a caneta que estava disponível, irmão, era preta. Comecei a anotar. O incenso queimando simboliza a oração. Alguém pode abrir aí em Salmo 141, versículo 2? Quem for mais rápido, fique em pé e leia em nome de Jesus. Salmo 141, versículo 2. Só para a gente ter exemplo. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja levantada as minhas mãos como sacrifício da tarde. Agora alguém em Apocalipse 5:8. Aleluia. Cheios de incenso, que são as orações dos santos. Amém? O altar do incenso representa a intercessão de Cristo na glória.
Se você diz ser casa de Deus, se você diz ser casa do Senhor, templo do Espírito Santo, quando as pessoas passam por você, elas precisam ver em primeiro lugar o caminho, o portão, o caminho. Em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, em sexto lugar, a intercessão. Meu irmão, o homem e a mulher que se diz ser casa de Deus, diz ser templo do Espírito Santo, tem que ter esse móvel aqui, ó, o altar do incenso, tem que viver uma vida de oração, a todo momento orando, a todo momento. Eu queria até que a Suzana estivesse aí, mas ela desceu, o Azaf devia estar plantando. Tá complicado, irmão, a gente ficar na igreja não tá mole não, o Azaf, só a graça. Costumava dizer que eu queria ter gêmeos, meu sonho era, na primeira já vim logo gente, se viesse mais um igual a Azaf, eu já estou preocupado no segundo. Começaram assim, ó, manda o mais calmo, manda o próximo mais calminho. Senhor. Ela estava passando mal, eu estava no trabalho, ela me ligou e falou, ó, Azaf acordou passando mal e tal, vomitando, eu também estou passando mal, vomitando e tal, não sei o quê. Eu terminei de trabalhar, e aí lembrei disso aqui, comecei a orar lá no trabalho e tal. Quando a gente foi dormir, ela dormiu lá, estava os dois abraçadinhos, a gente dormiu. Aí eu acordei de madrugada. Quando eu ia no banheiro, eu lembrei que eles estavam passando mal. Aí eu lembrei que nessa casa aqui tem que ter um móvel, altar do incenso. E se você lembra, isso aqui representa a intercessão de Cristo na glória por nós. Precisa orar por você? Sim, mas é principalmente interceder pela vida do teu irmão. Aleluia! Aí eu sentei ali, eles dois deitados, eu estendi a mão e comecei a orar, Irmãos, ela estava passando mal mesmo, que ela não estava nem conseguindo comer, irmão. Estava passando muito mal, porque para a Suzana e o Azaf não comer, só a graça do Altíssimo. E aí eu comecei a orar, interceder. E no final eu falei assim, ó, em nome de Jesus eu ministro a cura sobre a vida deles dois. Aleluia! E no outro dia, ela já acordou, Felipe, vai comprar pão, né? Eu falei, melhorou. Não vou nem contar nada, mas melhorou. Já foi o sinal. Ela falou, não estou conseguindo comer, não posso comer, que eu já boto tudo para fora. O outro acordou, ele vai comprar pão, comprar não sei o que, não, vou fazer uma comida assim. Eu falei, bem, vai tirar o atraso, né? Então, meu irmão, se você é casa de Deus, se você é um homem que se diz ser casa de Deus, se você é uma mulher que se diz ser casa de Deus, dentro dessa casa precisa ter esse imóvel. Você precisa viver uma vida de oração. Porque não tem lógica. Eu queria que alguém abrisse para mim em Isaías 56, 7. Por favor. Levarei ao meu monte, e alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Repete só esse finalzinho, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos repetir isso. 1, 2, 3. Porque a minha casa será chamada casa de oração. Como é que você diz ser casa de Deus se você não ora? A minha casa será chamada casa de oração. Irmão, tem que ter oração, tem que ter oração. Tem que ter oração, tem que ter clamor, tem que ter intercessão. Eu fiquei feliz ontem, nem expressei, mas já que eu estou aqui vou expressar. Eu fiquei feliz ontem que eu sentei aqui, vi a esposa do pastor ministrando aqui, porque eu lembro que outros cultos eu estava vindo e estava sempre pedindo para orar pela esposa do pastor, que não estava muito bem, não era isso, pastor? E a esposa do pastor estava aqui ministrando, eu senti na presença de Deus, o coração batendo fogo. Falei, glória a Deus, a intercessão chegou lá no trono. Tem que ter oração, irmão. Se você é casa de Deus, se eu sou casa de Deus, tem que haver oração. Oração sem cessar, orar e sem cessar. E o interessante é que ontem eu estava pensando em algumas coisas e eu lembrei de Jó. Lá no capítulo 42, quando Deus vira o cativeiro de Jó, era quando ele orava pelos seus amigos. Você chama aquilo de amém, irmão?
Mas Jó considerava eles amigos. Aleluia. Quando Jó orava pelos seus amigos, Aleluia. Meu Senhor da glória. talvez você esteja vivendo um momento aí, não passa, não acaba. Mas tu parou de orar. Oh, meu Deus. Essa casa, aponta a tua pessoa, mas aponta mesmo assim, essa casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Fala, não vou te chamar mais pelo nome, hein? Vou te chamar de casa de oração. Você recebe? Amém, casa de oração? Eita, casão. Maravilha. Tem oração pro resto do ano. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos recapitular? Amém? Se você é casa de Deus, quero ver se vai lembrar. Se você é casa de Deus, em primeiro lugar, que as pessoas passam por você e veem aonde? Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. O altar do incenso. Louvado seja o nome do Senhor. Isso daí está na ordem do tabernáculo, tá, irmãos? Se você puder abrir lá na internet, tá, e pesquisar e estudar sobre isso, eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais tremendamente contigo. Sobre a roupa dos sacerdotes. Ih, meu irmão. Deus vai te levar em lugares profundos. E aí o sétimo, para nós terminarmos, é o último. É o que fica lá depois do véu. Quem sabe o que é? Quem é que fica lá depois do Santo dos Santos? É o quê? A Arca da Aliança. E o interessante nisso tudo é que essas três divisões, elas têm um plano. É muito interessante, irmão, o estudo sobre o tabernáculo. Esse primeiro plano é o portão, que significa o caminho. Aí você passa por ali, tem o átrio ali, onde tem o altar do holocausto. E para você entrar no lugar santo, tem um outro plano. Que significa, o nome daquele plano significa vida. E aí para você chegar lá no Santo dos Santos, tem um outro plano, um outro véu. Que significa verdade. Deixa eu ver se a ordem é essa. Desculpa. Caminho, o segundo é verdade e o terceiro é vida. Para você chegar na presença de Deus, você tem que passar por esses três véus. O primeiro, o caminho. O segundo, a verdade. O terceiro, a vida. Quem é esse? Tem que passar. Tem que ser totalmente dele. Como o pastor disse, tem que ser dos três. Tem que ser dos três. Louvado seja o nome do Senhor. A Arca da Aliança. Essa daí vocês sabem o significado. Simboliza a presença de Deus. A arca, nessa situação, ela está simbolizando a presença de Deus. Está lá no seu lugar de habitação. Simboliza o trono de Deus no seu lugar de habitação. Se você é realmente casa de Deus, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Eu não estou acostumado a falar muito, não. É necessário, dentro dessa casa, ter esse utensílio que é o principal. Diga para a pessoa que está perto de você, esse é o principal. Sabe por quê, meu querido? Porque essa arca aqui, ela representa o trono de Deus no seu lugar de habitação. E se o trono de Deus está no seu lugar de habitação, Ele está governando, Ele reina, Ele manda. Se realmente a arca do Senhor, esse utensílio, está dentro da casa de Deus, esse trono também está lá. E Ele está governando. E aí o interessante nisso aqui, meu irmão, sabe o que é? É que se de repente algum desses móveis estiver meio empoeirado, se Deus está reinando no seu trono, se Deus está dentro dessa casa, Ele pega o espanador dele e limpa. Vou limpar isso aqui.
Está sem santidade, eu vou limpar, vou te lembrar, filho. Começa a buscar a santidade. Não tem oração, filho, ora mais, ora mais. Mas o melhor disso tudo, se houver quebrado por algum motivo, interessante saber que todos esses móveis são feitos à base de madeira. Se quebrar, existe um carpinteiro, ou melhor carpinteiro. Ele mesmo conserta, ele entende madeira. Entende de madeira, mano. Se o teu altar do incenso estiver quebrado, ele vai lá e conserta. Mas é necessário que ele esteja governando dentro dessa casa. É necessário que o dono da casa esteja governando dentro dessa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nem demora muito, viu? Ah, é bom então. O horário de verão vai acabar. Tem mais uma hora, depois de meia-noite volta. Então vamos entrar aqui no restante. Estou brincando. Então vamos recapitular, querido. Mas olha só, não enrola não. Fica. O primeiro. O segundo. Fala com vontade, tá, irmãos? Se você é casa de Deus, se você é templo do Espírito Santo, a primeira coisa que as pessoas precisam ver em você. Aí elas começam a andar por esse caminho. E aí elas se deparam com... E aí com o teu exemplo elas começam a sacrificar também. E aí com o teu exemplo elas se deparam com... O que é a santificação? A pia de bronze. E aí elas se lavam, a água que desce do trono, ela começa a se lavar, se limpar, se purificar. E aí consequentemente ela se depara com... Com o quê? Candelabro. Falou os três de ovelha. O caminho, a verdade, a vida, o candelabro, a luz. O candelabro. E aí essa luz começa a brilhar e trazer esperança para as pessoas, tanto para eles como para nós também. E aí ele se depara com a mesa dos pães, que é a... E aí ela começa a comer dessa palavra, se alimentar, alimento para a sua alma. E aí ela se depara com... Que é? Intercessão de Cristo na glória, por nós. Amém? Nunca esqueça isso. Intercessão de Cristo na glória por nós. Porque senão você só pensa, não, a altar do incenso é a oração. Aí tu fica, Senhor me abençoa, eu não tenho oração. Senhor me abençoa, Senhor eu preciso disso, Senhor me... E aí esquece. E aí esse móvel não está funcionando, está empoeirado. É para orar por você e para orar pelos teus amigos e inimigos